Leitura do dia 99/365. O 1 Reis 7-9. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 9 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Reis 7. O fato de que Salomão tenha tomado mais tempo em construir seu palácio que em construir o templo, não é um comentário sobre suas prioridades. O projeto de seu palácio tomou mais tempo porque era parte de um enorme edifício cívico, que incluía o quartel e a moradia de suas muitas mulheres de seu harém. Hírão era um exímio artesão. Salomão escolheu somente os melhores. Este mar era um enorme tanque, projetado e usado para o cerimonial de purificação dos sacerdotes, era colocado no pátio do templo, próximo ao altar de ofertas queimadas. Ali os sacerdotes lavavam-se antes de oferecerem sacrifícios ou entrarem no templo. Estes 10 suportes seguravam as bacias de água, que eram usadas para lavar as várias partes dos sacrifícios de animais. Elas eram móveis para que pudessem ser usadas onde fossem necessárias. Os artigos de bronze que fez Hírão se veriam muito estranhos nas igrejas atuais, mas alguns cristãos utilizam outros artigos para realçar os serviços. Os vitrais, cruzes, púlpitos, inários e mesas de comunhão servem como úteis para a adoração. Embora os instrumentos de adoração podem variar, o propósito não deverá trocar nunca: dar honra e glória a Deus. 1 Reis 8. Salomão reuniu o povo não apenas para consagrar o templo, mas dedicarem-se novamente ao serviço de Deus. O rei bem poderia falar estas palavras para nós hoje: sejam perfeitos os vossos corações para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Qual era a diferença entre o tabernáculo e o templo, e por que os israelitas mudaram de um para o outro? Como uma lenda, o tabernáculo era um lugar ambulante de adoração criado para o povo quando viajava em direção à terra prometida. O templo era um local permanente de adoração a Deus, que foi concedido aos israelitas após estarem em paz, em sua terra. Trazer a arca da aliança do Senhor para o templo significava a presença real de Deus ali. Querubins são anjos poderosos. Durante 480 anos após a fuga de Israel do Egito, Deus não lhe pediu que construísse um templo. Em vez disso, enfatizou a importância de sua presença entre eles e a necessidade de líderes espirituais. É fácil pensar em um edifício como o enfoque da presença e do poder de Deus, porém o Senhor escolhe e usa pessoas para fazer a sua obra. Ele pode utilizar mais a cada um de nós do que um edifício de madeira e pedra. Construir ou aumentar o nosso lugar de adoração pode ser necessário, mas isto nunca deve ter a prioridade sobre o desenvolvimento de líderes espirituais. Salomão referia-se à promessa feita por Deus a Davi em 2 Samuel 7:12-15, de que um de seus filhos construiria o templo. Em sua oração de consagração, Salomão declarou que até mesmo os mais altos céus não podem conter a Deus. Não é surpreendente que, embora isso não possa acontecer, o Senhor esteja disposto a viver no coração daqueles que o amam. O Deus do universo faz a sua morada no meio de seu povo. Após o reinado de Salomão, o povo gradativamente se afastou de Deus. O restante do período do reino é um vívido cumprimento das palavras deste rei contidas nestes versículos. Como resultado do pecado do povo, o Senhor permitiu que fossem dominados por seus inimigos, por várias vezes. Então, em desespero, clamaram a Deus por perdão, e ele os restaurou.
Deus escolheu Israel a fim de ser uma bênção para o mundo inteiro. Esta promessa encontrou seu cumprimento em Jesus, o descendente de Abraão e Davi, que é o Messias para todos os povos, judeus e gentios. Quando os israelitas entraram pela primeira vez na terra prometida, foi-lhes ordenado que expulsassem várias nações perversas. Deste modo, lemos sobre muitas guerras no Antigo Testamento. Porém, não devemos concluir que a luta foi o primeiro dever de Israel. Após subjugar os ínicos, deveria se tornar uma luz para as nações circunvizinhas. Infelizmente, o próprio pecado e a cegueira espiritual de Israel impediram que alcançassem o resto do mundo com o amor de Deus. Jesus veio para realizar o que o povo judeu não foi capaz de fazer. Salomão, que aparentemente teve uma visão profética sobre o futuro de seu povo, 2 Reis 17 e 25, pediu que Deus fosse misericordioso para com Israel quando lhe clamasse, que o perdoasse e o trouxesse de volta à sua terra. A referência de seu retorno é feita em Esdras 1 e 2 e Neemias 1 e 2. Salomão louvou ao Senhor e orou por seu povo. Sua oração tornou-se um padrão para nossas petições. Ele fez 5 pedidos básicos. 1. A presença constante de Deus. 2. O desejo de fazer a vontade do Senhor em tudo. 3. O desejo e a habilidade de obedecer aos decretos e às ordens de Deus. 4. A ajuda relacionada a cada necessidade diária e 5. A expansão do reino de Deus para o mundo inteiro. Estes pedidos de oração são igualmente importantes em nossos dias. Quando oramos por nossa igreja ou família, podemos fazer estes mesmos pedidos ao Senhor. 1 Reis 9. Deus apareceu a Salomão uma segunda vez, a primeira foi em Gibeão. Para mais detalhes sobre as condições da grande promessa do Senhor a Davi e seus descendentes. Salomão fora injusto com Irão. Não está claro nestes versículos se o rei deu estas cidades a ele, ou se eram garantias até que pudesse reembolsar pelo ouro que tomara emprestado. A passagem em 2 Crônicas 8, 1 a 2 sugere que as cidades depois foram devolvidas. Em ambos os casos, Irão provavelmente tenha preferido um território situado na costa, que seria mais apropriado para o comércio. O nome que deu a esta cidade, Cabu, sonha como a palavra hebraica que se traduz bom para nada. No final, Irão recebeu muitas vezes mais através de suas parcerias comerciais com Salomão, segundo Crônicas 9, 10 a 21. Pelo fato da Fenícia estar em uma situação amigável com Israel, e depender dos grãos e do óleo desta nação, a amizade de Irão com Salomão foi mais importante do que uma relação feudal sobre algumas cidades. Nesta época Israel e Egito eram os maiores poderes do Oriente Próximo. Por muitos anos os egípcios mantiveram o controle sobre Gezer, embora se tratasse de um território israelita na época de Salomão. Faraó deu esta cidade à sua filha, com quem o rei de Israel se casou. Deste modo, o comando de Gezer passou aos hebreus. O casamento entre as famílias reais era comum, porém, não tinha a aprovação de Deus.